A rainha se apaixonou pelo homem que jurou nunca olhar em seus olhos. Mas o destino tinha outros planos. O homem ajoelhado diante da rainha tinha apenas uma missão: protegê-la. Mas naquela noite, ele precisaria escolher entre cumprir seu juramento ou salvar a mulher que secretamente amava. E essa escolha mudaria para sempre o destino do reino. A rainha Charlotte era considerada a mulher mais bela do continente. Elegante, inteligente, temida pelos inimigos, desejada pelos reis. Mas existia uma regra inquebrável dentro do palácio. Nenhum guarda poderia sequer alimentar sentimentos pela soberana. Ainda assim, havia um homem que travava essa batalha todos os dias. Seu nome era Adrian, o guarda-costas pessoal da rainha. Desde o primeiro dia em que recebeu aquela missão, Adrian aprendeu 3 regras. Nunca tocar na rainha sem necessidade, nunca conversar além do indispensável e, acima de tudo, nunca olhar diretamente em seus olhos. Mas Charlotte percebia tudo. Ela notava quando Adrian permanecia imóvel por horas, quando enfrentava tempestades apenas para garantir sua segurança, quando colocava a própria vida em risco sem hesitar. Enquanto nobres tentavam conquistá-la com joias, era aquele homem silencioso que lhe despertava curiosidade. Certa manhã, durante uma caçada real, um cavalo se assustou. A carruagem perdeu o controle. Os soldados congelaram. Mas Adrian não. Ele correu, saltou diante dos cavalos, segurou as rédeas e conseguiu impedir a tragédia segundos antes do impacto. Pela primeira vez, a rainha Charlotte segurou suas mãos. "Você salvou minha vida!" Adrian apenas respondeu. "Apenas cumpri meu dever, majestade." Mas ela percebeu algo. As mãos dele tremiam, não de medo, mas por sentir a delicadeza do toque da mulher que jamais poderia amar. Naquela noite, Charlotte não conseguiu dormir. Ela se perguntava por que aquele homem nunca tentava impressioná-la, nunca elogiava sua beleza, nunca buscava favores. Era diferente de todos. Dias depois, ela criou um pretexto. Chamou Adrian para acompanhá-la até os jardins do palácio durante a lua cheia. O silêncio entre os dois dizia muito mais do que qualquer conversa. Até que ela perguntou: "Você nunca sente medo?" Ele respondeu olhando para frente, "Apenas de falhar com a senhora." E, sem perceber, ela sorriu. Os encontros passaram a acontecer com frequência, sempre discretos, sempre breves. Conversavam sobre o reino, sobre infância, sobre sonhos. Pela primeira vez em muitos anos, a rainha ria de verdade. Adrian tentava manter distância, mas era impossível ignorar o brilho dos olhos de Charlotte. Ela também já não escondia a felicidade quando ele chegava. Os criados começaram a comentar. Os conselheiros começaram a desconfiar. E alguém passou a observá-los nas sombras. Então, surgiu uma notícia devastadora. Para evitar uma guerra, Charlotte deveria se casar com um príncipe estrangeiro. Era um casamento político sem amor, sem escolha. Quando Adrian ouviu aquilo, seu coração afundou. Naquela noite, enquanto escolhia o vestido da cerimônia, a rainha deixou escapar uma lágrima. Adrian viu. Pela primeira vez, quis abraçá-la, mas permaneceu imóvel, porque ainda era apenas seu guarda. Dias antes do casamento, uma emboscada aconteceu. Assassinos invadiram o castelo. As luzes se apagaram. O caos tomou conta dos corredores. Adrian enfrentou vários homens sozinho. Mesmo ferido, continuou lutando, até colocar a rainha em segurança. Quando tudo terminou, ele caiu de joelhos, sangrando. Charlotte correu até ele, esqueceu protocolos, esqueceu coroa, segurou seu rosto com as 2 mãos e sussurrou: "Não me deixe." Enquanto cuidava dos ferimentos dele, os dois ficaram sozinhos. O silêncio era intenso. Ela segurava sua mão. Ele tentava soltá-la, mas Charlotte não permitia. Ela aproximou o rosto, olhou profundamente em seus olhos e perguntou: "Por que você sempre foge de mim?" Adrian respirou fundo.
Depois de anos escondendo seus sentimentos, finalmente respondeu: porque eu amo a senhora desde o primeiro dia e nunca tive o direito de sentir isso. Aquelas palavras mudaram tudo. Charlotte sorriu entre lágrimas. Ela confessou que também estava apaixonada, que esperava, havia muito tempo, ouvir aquela declaração. O mundo parecia parar ao redor deles. Pela primeira vez, não existiam rainha, nem guarda, apenas duas pessoas que descobriram que o amor havia vencido o medo. Mas havia um problema. Na manhã seguinte, ela deveria anunciar seu casamento político diante de todo o reino. O grande salão estava lotado. Nobres, generais, embaixadores, todos aguardavam o anúncio. A rainha Charlotte levantou-se, respirou fundo, olhou para Adrian. Então fez algo que ninguém jamais imaginou. Retirou lentamente a própria coroa e declarou: um reino construído sem amor jamais conhecerá a verdadeira paz. Recusou o casamento, desafiou a tradição, escolheu seguir seu coração, caminhou até Adrian, segurou sua mão diante de todos. O silêncio tomou conta do salão. Naquele instante, ela não escolheu apenas um homem, escolheu a liberdade e provou que nenhuma coroa vale mais do que um amor verdadeiro, porque algumas histórias não são escritas pelo destino, são escritas pela coragem de amar. Fim.